Seja muito bem-vindo ao Download da Notícia. E o download desta sexta-feira a gente começa fazendo uma análise política e principalmente hoje do Brasil. Ao meu lado, Maurício Martins e aqui, Rafael Bergamo. Para a gente começar, a gente vai fazer a análise da pesquisa Atlas divulgada essa semana. Pesquisa Atlas divulgada essa semana. Aliás, vou pedir pro Rafa começar com relação a essa avaliação, que eu sei que você estudou muito essa pesquisa e eu estou preocupado só com um pontinho dela. Legal. Essa pesquisa, de fato, traz um cenário muito diferente do que a gente vinha acompanhando. É claro que é uma pesquisa única da Atlas, a gente não tem outras pesquisas para ver uma evolução ou fazer uma comparação. O que a gente tem são pesquisas de outras entidades, né, de outros órgãos. Mas a gente teve uma pesquisa Atlas que coloca o Lula com 48,5% das intenções de votos e as outras pesquisas mostravam uma média de 35%. Então a gente tem um ganho, né, de crescimento gigante. E ele vencendo todos em todos os cenários, né? Ele vencendo todos em todos os cenários, então a gente tem todos os nomes, Tarcísio, a Michele, o Flávio, o Ratinho Júnior, o Caiado. E o que mostra também essa pesquisa? Primeiro, né, não é só o crescimento do Lula, mas é uma direita totalmente fragmentada. Né, não mostra ali uma união da direita. Outra coisa importante, que eu acho que reflete um pouco esse crescimento. A esquerda aprendeu a ter agenda e a ter propostas claras para o cidadão. Tá. Então a esquerda vem com uma proposta, né, de uma justiça tributária, que ela faz a isenção, né, do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Ela vem com uma proposta de aumentar a carga tributária para os milionários e uma fiscalização grande para sonegadores. Dentro do âmbito dos benefícios sociais, ela vem com uma proposta permanente de um Vale Gás, de um Vale Luz. E outra coisa que eu acho que colaborou muito para o crescimento do Lula foi o protagonismo dele internacional. A questão da taxação, né, que a gente sofreu dos Estados Unidos, eu acho que deixou o Lula com o Trump numa relação muito boa, positiva. Porque ele foi duro, né, em não aceitar aí todas as questões. Fizeram encontro, teve química, a taxação acabou, né, caindo. Também tem uma questão do Mercosul, que o Lula, de certa forma, conseguiu ali um projeto, né, do Mercosul com a Europa. Com a União Europeia, né? Com a União Europeia. E a gente olha o outro lado, da direita. A direita perdeu seu propósito com o cidadão, com o brasileiro, com os problemas que ele enfrenta. Qual foi a única temática praticamente que a direita trabalhou? Foi a questão do 8 de janeiro, né? Exatamente, foi a questão do Bolsonaro, né, de anistia, dosimetria. Então, a direita não tem agenda. Não trabalhou, né, a favor da população, né? Não existe proposta. A esquerda está com muito mais proposta do que, de fato, a direita. E tá com a máquina, né? E tá com a máquina na mão. E tá com a máquina na mão, o que faz toda a diferença. Por isso que a gente vê aí no histórico das eleições o quanto a reeleição facilita, né? Para quem tá com a máquina na mão. Só para concluir. Enquanto que a direita briga internamente, o Lula anda livre no tabuleiro. Sim. Não é verdade? Totalmente. Ele tá sem adversário, né? Ele está com vários adversários se brigando entre si para ver realmente quem comanda a direita. Não, porque antes de chegar na disputa com o Lula, eles estão brigando entre eles, né, Maurício? É verdade. Eu acho que isso daí você consegue enxergar a partir do momento em que você não vê um candidato à presidência da República do PSOL, você não vê um candidato à presidência da República do PSB, você não vê um candidato a presidente da República do PCdoB, você não vê um candidato a presidente da República do PDT, você não vê candidato nenhum. Aliás, o Ciro até saiu do PDT. Na última eleição nós tínhamos Ciro Gomes e Boulos candidato a presidente. Agora a esquerda vem unida para essa eleição e a direita está toda fragmentada, como você falou. Sim. Então é isso, né? Eu acho que com a máquina na mão
e com uma direita, né, que fica se bicando, quem ganha o jogo, né? Então a questão é até, se a direita não entender que ela precisa de uma união, não é que a direita vai perder por pouco, ela nem vai para o segundo turno. E a questão justamente é essa, né? Não conseguir ir para o segundo turno diante da última eleição, que foi tão apertada, não é? Sem dúvida. Eu acho que eu estou muito preocupado com uma coisa mais pontual com relação à direita. Acho que a direita vai ter um candidato do bolsonarismo, tem o Centrão dividindo a direita em mais 2 ou 3 candidaturas, talvez o Ratinho e o Caiado venham candidato. Agora, tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa pesquisa, que foi a porcentagem de Renan Santos do Partido Missão, que foi recém-inaugurado. Aliás, a Gabi e o Rico entrevistaram ele aqui com uma propriedade muito bacana, mas ele está pontuando acima de Ratinho Júnior e Caiado, e todas as pesquisas, ele estava fazendo 2,5, agora já está fazendo 3,5. E a minha preocupação, assim como foi na última eleição, dentro da polarização, você tem uma violência muito grande com essa polarização. A gente já teve uma série de coisas. O Renan, espero que de forma irresponsável e não intencional, ele acirra muito esta violência. Ontem, os gritos de guerra tinham palavras de baixo calão com relação à manifestação que ele fez no Missão na frente da sede do Banco Master aqui no Itaim. Ele, na convenção que definiu o Partido Missão, ele estava com uma espada daquelas de viking, bradando em cima e também mandando todo mundo para aquele lugar com gritos de guerra, com muito palavrão. E ele tem uma pauta muito complicada, que eu acho que é justa, mas o formato com que é apresentado é muito complicado. Ele tem uma pauta de matar integrantes de facções criminosas no país. Ele deixou muito claro que ele quer estar presente enquanto presidente, junto com o exército que vai entrar e atirar em comunidades dominadas pelo crime organizado. Ele tem feito todo um discurso em cima disso, que ele chama de direito do inimigo, com relação, aliás, além disso, toda vez que ele pega, ele olha, ele fala para um governador, ele fala, governador de tal local, eu vou levar você para cadeia. Os discursos são muito pesados e muito polarizados. E ele ameaça de cadeia e morte muitas pessoas, que eu, em algum ponto, até concordo se tiver o julgamento legal. Agora, ele passa do limite com relação a isso. E o meu medo não é o discurso dele. O meu medo é que o Partido Missão, ele tem uma gama de crianças entre 12 e 19 anos que são muito envolvidos com esse partido. E outro dia tinha em toda a Zona Norte e Zona Leste, na entrada, 2 crianças com uma faixa escrita: você conhece Renan Santos? Isso daí foi começo de outubro do ano passado. Você conhece Renan Santos? Ele quer pena de morte para integrantes de facção criminosa. Aí ele foi já para Pernambuco, fez um tumulto lá falando de facção criminosa, só que ele está no centro de Pernambuco, com mais de 1.000, 2.000 pessoas, drone, todo mundo com câmera, tudo isso. Fez isso no Ceará, parece que ele vai agora para algum outro estado agora esse final de semana. E quando ele sai de lá, quem mantém estes discursos é esta molecada que está saindo candidato, esses meninos de 19, 20 anos que estão mantendo candidato. Já teve uma família integrante do Missão, com um candidato a deputado federal do Missão, que foi ameaçado de morte pelo Comando Vermelho em Pernambuco ou no Ceará. Agora, se ele continuar com isso, ele como candidato a presidente tem Polícia Federal, um monte de gente pegando. O presidente Bolsonaro
em 2018 acabou sendo vítima de um atentado. O Trump, lá nos Estados Unidos, acabou sendo vítima do atentado. E se este discurso estimular um atentado ou um sequestro ou alguma coisa, não para o candidato a presidente, mas para integrantes das chapas nos estados, isso daí é aquilo. Eu acho que pode ser muito embaçado essa linha. E ele estimula muito isso. Tanto que se você pegar em todos os estados, o Missão tem uma pessoa que vai bater de frente com flanelinha. Aqui em São Paulo tem um rapaz que é candidato a deputado, que está sempre no Ibirapuera, em algum local, no outro dia chutando caixas e cones na 25 de março. Tem no Paraná o mesmo cara fazendo a mesma coisa, brigando com flanelinha. Em Minas a mesma coisa, em todos os locais a mesma coisa. Eles têm um padrão de candidatura de deputado que todo mundo segue a mesma linha. E todos os locais tem alguém falando de crime organizado. No Rio, tem 2 PMs fazendo isso. O pessoal que é candidato a deputado federal e o governador são da Polícia Militar e estão com propriedade fazendo isso. No Paraná, tem... É engraçado, porque ele prega a morte para integrantes de facção criminosa. No Paraná, tem um candidato a governador deles, já teve um vídeo que ele falou que ele já foi traficante, mas saiu dessa linha e hoje ele é contra e favorece a morte. Mas também é um cara muito, muito rico e que ele está acabando sendo envolvido com relação a isso dentro do Paraná. Ele é a favor de matar gente que pertence ao tráfico de drogas, se não for do partido dele. Porque no partido dele tem um candidato a governador do Paraná que já se assumiu como um ex-traficante. E aí é muito complicado, porque se isso estiver sendo feito de forma irresponsável, vai acabar gerando uma violência gigantesca com algum desses meninos até outubro, e aí depois pode alavancar de uma forma a candidatura desse moço, que pode ser uma coisa gigantesca. Se tiver um sequestro seguido de morte, ou uma morte de alguém ligado a esse partido, que esteja disputando uma cadeira de Senado ou de deputado, e seja uma pessoa muito, muito jovem, vai causar comoção no país. Isso daí vai ser muito complicado. E esse menino, toda pesquisa, ele está pontuando ou está crescendo um pouquinho. Isso me causa um frio na barriga quando eu vejo. Mas eu acho que toda a eleição surgem os personagens, né? Ele vem para compor aí, até para dar uma certa graça, né, Maurício? Porque... Personagem de alto risco. Personagem de alto risco, digamos assim. Porque a gente tem que pensar o seguinte, com essa polarização, as pessoas buscam ali outras alternativas. Tem também, quando a gente começa a ouvir as pessoas nas ruas, lógico, existe quem é totalmente a favor da esquerda, quem é a favor da direita, mas existe um pessoal aí à procura de uma alternativa. E aí vem um desse, faz uso dessa possibilidade. O centro mesmo tenta se reorganizar e a gente vê que eles ainda não têm um punch aí para encarar uma eleição. Então, mas eu ainda prefiro o Padre Kelman, o Cabo Daciolo, Soraya Tronic. Eu acho esse menino perigoso. Porque a entrada dele e o forma, ele tá meio que um Pablo Marçal outsider, já vou repetir de novo essa linha, para candidato à presidência. A minha preocupação é acontecer alguma coisa, aliás, se acontecer, vamos guardar bem a nossa linha de hoje, que pode ser um bom contraponto, falar, a Guardiã avisou aqui que pode acontecer. Espero que não aconteça. Não, a gente espera que não aconteça. Agora, se acontecer alguma coisa, isso daí tá sendo meio que escalonado e pode dar um problema. O que você acha, Rafa? Eu acho assim, tá aí numa linha, né? Infelizmente o mundo tá agressivo. A gente vê guerras, né? A gente vê tentativas de invasão até em países livres, como a Groenlândia, os Estados Unidos ameaçando um país que não tá tem ali, risco, tá na dele, né? É uma pedra de gelo, né? Da Dinamarca por mais de 800 anos. Né? Então, assim, é uma linha intolerante. Eu também tenho receios porque aquele ditado, né? Violência gera violência. Sim. A partir do momento que você tem uma linha radical, eu vou entrar na comunidade e vou atirar, você também
está sujeito a tomar um tiro. É, por isso que eu acho que a gente não tem que dar palco para esse tipo de gente, Eu né? acho que não. Porque realmente, quanto mais palco a gente dá para pessoas como essas, você está ali divulgando justamente essa intolerância, essa violência que é pregada por um pré-candidato, né? Digamos assim, que é para o principal cargo, né? De um país. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado e até nas nossas escolhas. Agora, eu queria até, para a gente concluir essa questão da pesquisa, assusta a gente não ter uma terceira via, não assusta? Assusta. Eu acho que pela primeira vez a gente vai ter uma briga de direita e esquerda e quem conseguir ir para o segundo turno é o representante da direita junto com o Lula. Não tem a menor possibilidade de ganhar no primeiro turno, por mais que o Lula esteja muito bem avaliado por parte de alguns outros locais, não tem a menor possibilidade de dar primeiro turno em local nenhum. Agora, quem for para o segundo turno vai verificar quem é do braço de ferro ou dono da polarização. Eu estou com o Maurício também, eu não acredito até que esse resultado da Atlas seja de fato, de certa forma, factível. É uma pesquisa única, de novo, nenhuma pesquisa mostrava isso, mostrava um teto de 36% no máximo. Mas é claro que acende um alerta. Sim. Né? Então a direita precisa se reorganizar, precisa entender, precisa de fato a unificação, a união, senão ela dá muito espaço de fato para a oposição, ainda mais com a máquina na mão, como você também colocou, Fabi, e a máquina é poderosa. Sim, com certeza. Mas enfim, muita água para correr, a volatilidade do voto também é absurda. Não, né? Qualquer ação pode criar aí uma mudança de cenário, né? O humor do eleitor é muito inconstante, né? Você vê que saiu uma notícia boa, eu gosto. Saiu uma coisinha ruim, eu já não gosto. Então a pesquisa ela tem uma diferença de uma semana para outra. A gente vê até o posicionamento do presidente Lula diante dos últimos acontecimentos. Se não fosse um ano eleitoral, diante da captura do Maduro, eu tenho certeza que ele teria tido um outro posicionamento. E ele não teve. Ele foi muito cauteloso nas suas declarações e até na forma como ele optou fazer por nota. E depois, diante dessa relação aí do Trump com todos, ele continua muito cauteloso, ou seja, muito bem... as pessoas que estão em volta dele também, ele está tendo ali o entorno dele está segurando bem também, né? Sim, estão fazendo um trabalho aí, né, de segurar um pouco às vezes, né? Eu acho que sim, muito bem assessorado ali na questão, agora não é hora de falar, vamos pontuar, vamos ser mais cauteloso. O tom da comunicação vem num tom muito mais de cautela. Sim, eu acho que eles aprenderam muito com erros. Sim. De novo também, né, a questão da agenda, de propostas claras para o povo. A gente sentia sempre falta da esquerda de projetos. Hoje eles estão encabeçando isso e deixando a direita com um tema único, que é, vamos, né, tirar o Bolsonaro da cadeia, né? Foi golpe, então nesse caso é injusto, é perseguição. Mas, de novo, o brasileiro tem 1000 outros problemas, né? O dinheiro está curto, Sim. Tudo está muito caro. Qual que é a proposta clara para melhorar a nossa vida? É sobre isso. É sobre isso. Aproveitando, vamos entrar então nessa seara, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Vamos entrar nessa seara, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Teve um pequeno embate esta semana entre Flávio e Tarcísio. O Tarcísio tinha, inclusive, uma agenda para ir visitar lá onde o Bolsonaro está preso, para ir visitar o Bolsonaro, foi cancelado de última hora. Ele alegou compromissos na cidade de São Paulo, mas eu tenho uma informação de que foi o Eduardo que pediu para que ele não fosse. E teve uma briga com relação a isso, depois do nosso comentário da semana passada, com relação à esposa do Tarcísio, que colocou ele como CEO. Um CEO, e teve uma curtida da Michelle nisso. A Michelle está debandando para o lado do Tarcísio, e aí está tendo alguns embates entre o pessoal que é ligado à candidatura do Flávio com relação ao pessoal do Tarcísio. O grupo do Tarcísio está muito reticente e está muito preocupado com isso.
Essa semana o Sóstenes Cavalcante sugeriu a possibilidade do PL ter um candidato a governador aqui em São Paulo para bater com o Tarcísio. Aí essa divisão da direita acaba se concretizando. Da direita e do próprio PL, né? Do próprio PL. Se o PL lança um candidato para disputar aqui com o Tarcísio no estado de São Paulo, aí corre-se o risco total de ganhar qualquer outro. Que vira uma linha muito maluca e vai existir um rompimento. Eu, desde do ano passado, desde que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, eu aposto num rompimento efetivo do grupo bolsonarista liderado pelo Eduardo e pelo Paulo Figueiredo dos Estados Unidos contra o PL. Eu acho que tem tudo para rachar a chapa do PL e esse pessoal carregar todos esses bolsonaristas com voto para a chapa do Novo, e aí vai ficar um pessoal no PL, vai ficar um pessoal do Novo, o Republicanos vai ser meio que uma salvaguarda, junto com o PP e União Brasil, do pessoal da direita que não vai querer entrar nessa briga, e vai dividir muito isso. Então eu acho que esta polarização que pode estar vindo aqui entre Tarcísio e Michele e Eduardo Flávio, pode virar uma coisa muito maior daqui para frente. Essa linha de estar esfacelado, ter uma pauta única, é uma coisa muito maluca. E temos uma linha muito complicada aí para ver e seguir, e vai ter ainda desdobramentos maiores disso daí, se não aparecer alguém para colocar ordem na casa, né? Colocar ordem na família. Um adulto na sala para chamar todo mundo e falar, gente, vamos acalmar aqui, pelo amor de Deus. Que deveria ser o ex-presidente, né? E aí não tem o que daí não dá para esperar. Tá difícil. Mas, de fato, né, é uma situação que deixa a direita muito complicada. É uma briga de poder. Então você tem o Tarcísio jogando, de certa forma, nas 4 linhas. Né? Ele não compra briga, ele não ofende, mas ele não dá um apoio integral. Né, todo mundo espera, Flávio. Né? Ontem mesmo ele fez declaração dizendo que ele é candidato ao governo da reeleição aqui no governo de São Paulo, né? Sempre quando apertam ele um pouquinho, ele publicamente deixa claro. Mas, né, nos bastidores a gente viu, né, aquele post falando do CEO, como a gente colocou, né? Quem tem as características de um CEO? O Flávio ou o Tarcísio? Sim. Fica na cara que é o Tarcísio. E ainda você vem com uma declaração da esposa, com uma frase dúbia, né? Então, ali com a curtida da Michele. Então, com a curtida da Michele. Então, é claro que houve ali uma clara mensagem política. Mas, ao mesmo tempo, o Flávio, ele joga pesado. Então, ele provoca, ele quer, de certa forma, rebaixar, né, o Tarcísio. Quando deixar ele numa posição, né, subalterna, quando ele chama o Tarcísio para ser vice, isso é uma ofensa política para o Tarcísio. O Tarcísio vem para uma reeleição robusta com chances claras de vitória. Quer dizer, trocar uma reeleição clara do governo do estado para um cargo decorativo não faz o mínimo sentido. Então não é um gesto de união, é um gesto de hierarquia, claro, do Flávio. A questão também da visita também do Tarcísio ao Bolsonaro. O Flávio acabou antecipando que o pai dele falaria pro Tarcísio focar de fato na campanha do governo do estado e deixar a presidência pro Flávio. Aí o que aconteceu? Azedou o clima e a visita foi cancelada. Então a gente tem várias questões, né, dos grupos se degladiando e, de novo, quem favorece tudo isso? A esquerda, né? A esquerda está ganhando cada vez mais força, porque ele só realmente, a direita nessa briga interna, essa briga de casa, né? Comanda, caseira, né? Essa briga caseira, faz com que não tenha um candidato para fortalecer esse nome cada vez mais. Não existe um candidato ainda que você vai olhar, o candidato da direita é esse. Não dá para afirmar. Não dá para afirmar quem é o candidato da direita. Sim. Então a gente tem realmente uma condição que só se fragiliza cada vez mais e o tempo está correndo. Agora, só para a gente concluir aqui, mas o Kassab ainda vai colocar o dedo dele aí, não vai, Maurício? Então, a minha preocupação não é nem o Kassab. Eu acho que se deixassem na mão do Kassab,
O Kassab é o adulto na sala que o Tarcísio tem e não está sabendo usar. É isso aí. Ontem ele trocou o seu secretário da Casa Civil, tirou o Arthur, que era quem mandava em tudo na Casa Civil e fazia todo o negócio, e colocou uma pessoa vinda de outro estado também, do Espírito Santo, para tocar tudo isso. Eu acho que as mexidas do Tarcísio e a forma com que ele está jogando esse tabuleiro tem algumas coisas muito complicadas. A gente sempre fala aqui dele não valorizar os prefeitos de cidade média e pequena, agora as mexidas dele no secretariado são muito complicadas, ele acertou muito na Secretaria de Agricultura, mas agora na Casa Civil ele deu uma pedalada no mormaço ali, meio complicada. Eu acho que a forma com que ele mexe nesse tabuleiro é meio assodada e eu acho que ele pode ter alguns problemas. E a esquerda vai bater forte nessa questão, né? De um governador carioca, agora o secretário da Casa Civil do Espírito Santo. Porque são os indícios que eles têm também para bater forte aí e tentar, quem sabe, fazer um governo em São Paulo, que é o sonho, né, da esquerda, fazer um governo em São Paulo, que é muito difícil. Mas é que o sonho da esquerda vai acabar sendo o Geraldo Alckmin. Apostar no Geraldo Alckmin. E aí o sonho da esquerda vai acabar sendo mais do mesmo. Eu também acredito que o Geraldo Alckmin não ganha. Eu acho que a política já mostrou, traições custam muito caro, muito caro. Que diga isso Dória, né, que traiu todo mundo que apoiou ele de forma pesada, no palanque, e ele simplesmente tinha a cara de pau de chegar, não, Fabi, você nunca te apoiei, você nunca fez nada por mim. Mas o Dória nunca perdeu uma eleição. Ele nunca perdeu, mas no final ele teve que sair de campo, né? Não deixaram ele ser o candidato, ele nunca perdeu a eleição. Eu acho que esse lance da traição, o Alckmin, é um negócio muito complicado. O Alckmin, ele tem um patrimônio político. Até acho que a ida dele para ser vice do Lula derrubou em muito esse patrimônio político. Mas se ele manteve 15% do que ele sempre teve, juntando com os 11 milhões de votos do PT no Estado, dá a cadeira para o Geraldo Alckmin, mas com o pé nas costas no segundo turno. Eu duvido que tenha zerado. Eu duvido que se você chegar em Paracatu, em Borá, em Santa Rita do Passa Quatro... no Vale do Paraíba, né? O pessoal olha, as cidadezinhas pequenininhas, Lagoinha, no Vale do Paraíba, o pessoal olha e fala assim, não, eu não tenho saudade do Alckmin, ele é um traidor. Muito pelo contrário, o pessoal do interior tem um carinho e tem uma lembrança muito forte por Geraldo Alckmin. E ele precisa, eu acho que ele pode perder essa eleição se ele for traído pelo petista. Se o petista raiz olhar e falar assim, não vou votar no Alckmin porque é o Alckmin, aí não tem o que fazer. Agora, se o Lula conseguir, como ele está fazendo, de segurar a esquerda num grupo só, se ele conseguir fazer esses 11 milhões da esquerda votar no Geraldo... O meu candidato é Geraldo Alckmin, né? Se ele falar... O que sobrou do Geraldo Alckmin dos áureos tempos, elege ele no segundo turno, mas de uma forma muito tranquila. A pior votação do PT no estado de São Paulo foi com Haddad, presidente da República, em 2018, que estava tudo de cabeça para baixo, e ele teve quase 10 milhões. Agora, na última eleição, ele perdeu por 2 milhões, e 2 milhões numa eleição é o seguinte, se 1 milhão muda de lado, já está igual. Não são 2 milhões, é só metade, porque metade mudando de lado está igual. E o Geraldo Alckmin, se ele mantiver qualquer parte do que ele já teve um dia, juntando com esse voto do PT, que é seguro, ele está eleito tranquilo num segundo turno contra qualquer um, até contra o Tarcísio, sem adversários. Eu discordo um pouco, eu acho que é muito difícil o Alckmin ganhar. A gente vê também para a Janaína Pascoal, ela foi deputada estadual, teve milhões de votos, eu acho, se não me engano, 2 milhões e poucos de votos. E houve uma traição, né, na trajetória dela, né, até o Bolsonaro colocou, né, que ela mordeu a mão de quem apoiou ela. E ela foi agora eleita como vereadora com 49 mil votos. Então, assim, é uma queda brutal.
né, nos votos. E, de novo, o Estado de São Paulo, ele é conservador, né, ele tem uma pegada, de fato, muito mais forte contra a esquerda. Então, eu não acredito, de novo, eu acho que o Alckmin virou aquele dinossauro da política, né, e traidor. Então, eu não enxergo que esse resíduo dele ainda político vai ser suficiente. Eu acho que, de fato, ele vai cair do trono se ele tentar. Mas vamos ver, né? A política é um mistério, é de fato uma aposta, né? A gente vai ainda ter cenas dos próximos capítulos, mas com certeza eu acho a situação difícil. Eu acho que está difícil em todas as esferas, certo? A gente não tem clareza nem na presidência, nem para o governo aqui de São Paulo, quem são de fato os reais candidatos. Por isso, tem toda sexta-feira esse encontro aqui com Maurício Martins e Rafael Bergamo, para que a gente possa trazer essa análise para que você siga sempre muito bem informado aqui na Guardiã da Notícia. Suas considerações finais? Boa tarde e até sexta-feira que vem com os assuntos da semana aqui na Guardiã da Notícia. Rafa? Legal. Bom, final de semana chegando, né? Hoje é sexta-feira. Acho que política, final de semana, às vezes não combina muito. Vamos esfriar um pouco a cabeça. Vamos aproveitar, acho que o clima vai estar favorável. Então, curtir um parque, conversar com os amigos. E vamos, segunda-feira, de novo voltar, porque com certeza a política muda a nossa vida. É um fator importante, voto consciente. Sim, entender o cenário político e as pessoas em quem você vota, o que essa pessoa faz realmente de fato, né? Perfeito, é isso. Tá certo, então? Essa foi a análise política aqui no Download da Guardiã. A gente vai para um rápido intervalo, depois tem informação de São Paulo, Brasil e o mundo para você.